a função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Da hora. Ótimo, graças a Deus. Da hora. Doutora, a gente sempre tem um esquema que a gente começa aqui, o nosso sextou. Não sei se acho que a senhora não acompanhava, mas a partir de agora você acha que vai acompanhar, né? Daqui a pouco eu falo um pouquinho como que funciona o projeto Sextou na House, mas a gente sempre começa de um jeito aqui, daí eu já vou iniciar, porque a gente tem tipo uma metodologia de 1 hora, pode ser? Pode ser, fica à vontade. Salve, salve, família sintonizada do Sextou na House, boa noite para todo mundo. Guido Campos aqui na voz, boa noite para todos, tá ligado? Hoje a gente vai falar com ela, que é graduada em Direito pelo Centro Universitário UNA, especialista em Direito Penal, Processo Penal e atualmente no Tribunal do Júri em casos de alta complexidade. Eu quero falar sobre isso com a senhora também, sabia? Estou falando da doutora Rafaela Pontes. Boa noite, doutora. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado, primeiramente, a senhora aceitar o convite nosso aí. O projeto Sextou na House começou na pandemia, doutora, falar bem brevemente, e a gente já entrevistou uma galera aqui, tá ligado? Já passou Djonga, já passou Ed Rock, já passou KLJ, já passou o Rapping Hood, já passou uma tropa aqui foda, e a senhora tá nesse time aí, passou muito escritor também, passou uma galera também de peso do mundo acadêmico, e a senhora agora faz parte do time do Sextou na House aí. Salve família, Catrina na área aí, fechando o Sextou na House, tamo ligado, esquece, bagulho. Tamo estourado, hein, gente? Vamos que vamos. Doutora, eu queria primeiro começar sempre a pergunta que eu começo sempre falando com quem a gente entrevista, quem que é a Rafaela Pontes, o pessoal conhecer. Então, eu vou falar um pouquinho da minha vida acadêmica, né, para vocês entenderem um pouquinho, né, de onde que saiu, como que eu virei criminalista, né? Eu sou graduada pelo Centro Universitário UNA, sou especialista pelo EBRAD, tenho pós-graduação em processo penal, penal e criminologia. Agora estamos aí com um projeto de Tribunal do Júri. Aqui em Belo Horizonte eu sou muito reconhecida pelo Tribunal do Júri, sou muito ativa no Tribunal do Júri e em casos de tráfico de drogas também. Atuo muito nesses casos e casos de execuções penais. Eu tenho aí 4 anos de atuação, vou completar esse ano, né? E tive um reconhecimento muito grande pela internet em um caso de repercussão que eu tive aqui em Belo Horizonte de um cliente meu que foi absolvido no Tribunal do Júri, numa tentativa de homicídio. Nós conseguimos aí demonstrar no júri que ele não era a pessoa que estava no local dos fatos e que por esse motivo ele deveria ser absolvido por não ser, né, a pessoa que a polícia e nem que o Ministério Público procurava. E esse vídeo teve uma repercussão muito grande, bateu 17 milhões de visualizações. Em menos de um mês de vídeo, ele bateu mais de 18 milhões de visualizações. E o meu Instagram pulou de 1.500 seguidores para 300 seguidores em 2 meses. Por conta, eu acredito que não só do vídeo, né, mas da atuação em si, que as pessoas que conheceram o caso identificaram ali, me reconheceram na televisão. Eu passei em alguns canais de comunicação também aqui de Belo Horizonte. E por esse motivo, agora as pessoas me reconhecem na rua, em outros estados, no aeroporto. Um dia desse eu estava em Guarulhos, algumas pessoas me reconheceram lá, eu fiquei muito feliz. E estou muito feliz, né? Eu sou muito atuante nessas causas, não só criminais, mas uma causa como um todo social na comunidade, porque eu acredito que as pessoas que se envolvem no crime nem sempre elas estão 100% naquilo, né? Às vezes elas foram impulsionadas pro crime. Então eu olho o que as pessoas chamam de advogada de bandido, né?
eu olho por uma outra vertente, né? De que as pessoas às vezes não têm as mesmas oportunidades. E por Sim, esse motivo acabam trilhando caminhos diferentes daquelas pessoas que tiveram oportunidade. Eu me considero uma pessoa que tive muita oportunidade. Minha família toda, a maioria das minhas tias são professoras, a minha mãe é estudada, é graduada. Meu pai não se graduou, mas estudou até um determinado ponto. Então, a gente consegue ver na comunidade pessoas que não tiveram acesso ao mínimo de estudo. Então, eu acredito que isso influencia muito com aquilo que a gente pode ser. Eu tenho uma frase que eu uso muito no tribunal do júri. É muito fácil a gente colocar todos em pé de igualdade quando você tem em casa o que comer. Porque quando uma sim, pessoa chega em casa e não tem o que comer, aquilo entra em outro parâmetro, né? Que nós, né, que temos o privilégio de ter onde morar, onde comer, o que beber, a gente não consegue imaginar como que é. Então, julgar essas pessoas é muito fácil para quem não vive a realidade delas, né? Nesse sim. sentido. Eu acho que o que mais chamou a atenção, eu confesso para a senhora que eu fui conhecer a senhora pelo Instagram, um Uhum. vídeo que me chamou a atenção, até falei, é bandido bom é aquele que me É, paga, eu acho que foi isso que você falou. Eu esse vídeo gostei foi muito da... polêmico, né? Inclusive o Instagram excluiu esse vídeo, É, porque eu até entrei com um processo contra o Instagram, no sentido do quê, né? Porque o vídeo, eu sempre abro caixinhas de perguntas, e essa pergunta é uma pergunta que versa muito no meu Instagram. Que bandido bom é bandido morto? Que bandido bom é aquele que tá a 7 palmos? Porque as pessoas têm uma ideia de bandido muito complexa, né? uhum, As pessoas não se colocam no lugar, né? Nunca acha que vai beber e dirigir, nunca vão sonegar um imposto, ou coisas muito mais simples, né? Que tornam aquela uhum, pessoa bandida também. Então, sim, quando eu coloquei esse vídeo, essa pessoa que fez esse comentário 18 vezes. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou montar um vídeo, porque merece, porque tá pedindo. Aí eu falei que bandido bom é bandido que me contrata, bandido que assina contrato, que paga os meus honorários. Esse é o bandido. Por quê? É hipocrisia da minha parte lhe falar que, ai, bandido bom é o bandido ressocializado, o bandido. Não, também. Entretanto, existe essa questão de bandido bom é bandido morto, ou bandido bom é bandido vivo. É uma pessoa no sentido literal. Ela é boa ou ruim, isso vai depender, vai estar ali julgando essa pessoa. Para a mãe dessa pessoa, ela nunca vai ser uma pessoa ruim. Agora, para a pessoa que sim, foi vítima dela, ela vai ser ruim. Então, a gente precisa analisar tudo de uma forma, dois lados. E é isso que a justiça vem trazer para nós. A análise dos dois lados. Colocar dos dois lados, dois pesos, duas medidas. Às vezes, o que a gente acha não é a verdade absoluta. E nós, eu falo nós, como cidadãos, nós temos que respeitar a decisão do outro. Independente se você concorda ou não do fato de eu defender, como as pessoas falam, né, de eu defender bandido, você tem que respeitar. E o Instagram baniu esse vídeo por tiveram muitas mensagens de ameaça à minha pessoa. Falando, ai, ó, bandido é bom, é bandido que te contrata, até entrar dentro da sua casa e te matar, matar você e sua família. Então, levaram para uma outra ver trocadilho com aquela mensagem e as pessoas, e não julgando nenhum lado A ou B, mas eu vi e percebi que a maioria dos comentários negativos vinham de pessoas da extrema direita. Então, assim, e não colocando isso como um ponto, mas o que a gente deve pensar e colocar como uma questão é que todo o extremismo, ele não é bom. Ele não é bom. A gente deve analisar os dois lados, né? Nem extrema esquerda, nem extrema direita. A gente tem que não é porque tá uma pessoa em determinado lugar que eu vou defender ela até. Não. As pessoas erram, os partidos erram. E como um todo, né, a minha profissão é a de defender. Independente se a pessoa está certa ou não. Porque eu não estou ali para defender a pessoa. Eu estou ali para defender o devido processo legal. Para ela ter todas as possibilidades de defesa garantida. Estou ali para falar, você, um traficante, por exemplo. Não, eu concordo com você, eu vou te defender. Não, não estou ali para falar isso. Quem vai falar isso é o juiz, porque é ele que vai juiz. determinar se a pessoa vai ser solta, né? Se ela vai ser absolvida ou se ela vai ser condenada.
Eu estou ali para fazer garantias constitucionais, para fazer com que ele tenha um processo digno, que ele seja tratado como no final do seu processo, que ele não seja considerado culpado até. Não, é esse o meu papel. E as pessoas não conseguem entender isso. Eu tenho lutado bastante, sabe? Para que as pessoas entendam a realidade do advogado criminal, que não é essa que as pessoas pensam. Eu tenho ciência que alguns advogados criminais queimaram um pouco a nossa. Entretanto, a gente não pode jogar todos os profissionais nesse mesmo bolo, porque existem profissionais e profissionais em todas as áreas, não só na advocacia, na polícia, no judiciário. Existem bons profissionais e péssimos profissionais. E a gente não pode colocar todo mundo aí nesse mesmo bolo, não. Entrou uma galera aqui, eu achei os comentários engraçados. Teve um que já falou, leva para sua casa. Viu? Eu tô falando! Porque, Eu tô falando! querendo ou não, doutora, a senhora trata direto com algo bem polêmico e não adianta. A sociedade é dividida em classes e a classe A nunca vai entender a classe B nunca vai entender a classe C. E cada um vai ver pelo seu olhar. Exatamente. Né? A senhora falando sobre isso daí, a senhora me fez pensar uma questão que eu tenho a minha resposta, mas eu não sei qual seria a opinião da senhora. Tem muita gente inocente presa. Conseguiu me ouvir, doutor? O som Tô ouvindo. Deu parou. uma leve travada aqui, mas agora voltou. Voltou. Parou? Agora tá. Acho que é a da senhora, porque a minha tá rodando tranquilão. Ixi. Pessoal, se vocês puderem falar aí. Gente, fala quem que tá. Eu vou falando aqui, aí. doutora. Eu vou falando aqui, tipo, eu tô porque assim, ouvindo. tem muita gente inocente presa. E eu acredito nisso, eu não sei. Mas a maioria da comunidade carcerária também tem uma outra coisa que eu acho meio que agravante, que eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. A maioria é pobre e preto. Como que muda essa realidade dentro do judiciário? É uma realidade muito complexa, porque a gente, no decorrer dos anos, a gente percebeu que a acessibilidade da pessoa preta e pobre a locais favorecidos pelos brancos são está cada vez mais aumentando. Entretanto, numa potencialidade muito pequena, né? É muito raro eu chegar no banco, vou citar um estabelecimento mais comum, para as pessoas conseguirem entender. Quando eu chego num banco, o gerente, a maioria das vezes, ele é branco. Ele não é negro. Então, o negro, ele está ocupando um espaço muito, muito importante. Muito importante. Ele está chegando a locais em que antes o acesso era muito pequeno. Até de estudo. E aí, a gente coloca esses apoios, né, sociais do governo em pauta, sim. Porque sem eles, o acesso à educação, o acesso à melhoria de vida é muito curto, é muito pequeno. Por exemplo, nós nunca tivemos um presidente negro eleito. Nunca. Nós tivemos um que era vice-presidente e que, porque o presidente faleceu, ele assumiu. Agora, um presidente eleito negro, nós nunca tivemos. Então, é muito fácil nós falarmos que não existe racismo quando a gente não está na pele dessas pessoas. E a gente, né, por pesquisas e inúmeras pesquisas, a gente percebe que a maioria das pessoas que moram em regiões periféricas são negras e pobres. Então, se essas pessoas que moram em regiões periféricas, negras e pobres, não têm acesso a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade, a um alimento ali, o mínimo, né, para, né, ter ali na sua família, como que essas pessoas vão chegar a lugares que pessoas brancas, né, que têm ali um lugar de fala muito favorecido, chegam? É muito mais difícil. Então, eu não jogo isso para culpa da sociedade. São todos vítimas da sociedade. Eu concordo em partes com essa fala, porque eu conheço pessoas da periferia, empresários e grandes empresários. Eu conheço pessoas que vieram da periferia, que são médicos, advogados. Então, eu acho que assim tem muito mais a ver com a estrutura da família,
né, a estrutura que a família pode lhe proporcionar para o filho, do que a sociedade como um todo. Entretanto, a sociedade, ela propõe algumas coisas que a família pode proporcionar para o filho. Por exemplo, quando a mãe precisa trabalhar, ela precisa de um suporte, porque senão ela não vai conseguir trabalhar. E aí entra a sociedade, que é uma creche para ela poder deixar o filho, para ela poder trabalhar tranquilamente. Porque, imagina, a maioria das pessoas que moram em periferia não tem menos de 2 filhos. Como que uma mãe trabalha com 2 filhos em casa? Não tem como. Então, essas pessoas, elas vão sendo envolvidas pelo, vamos colocar pelo sistema. Por exemplo, quando a mãe está em casa e tem 2 filhos de 12 a 16 anos, vamos colocar assim, o que esses meninos vão fazer? Eles vão querer trabalhar para ajudar. E aí o estudo acaba sendo deixado. Por quê? Precisam trabalhar. E aí, quando Sim. um dia desse eu vi até uma pesquisa de uma universidade americana falando disso, que a maioria das pessoas da periferia do Brasil, olha, a pesquisa foi daqui, em outro país, falando que a maioria dos jovens de periferia do Brasil trabalham e estudam. Isso, na pesquisa dele, 87% dos jovens de 12 a 18 anos que moram em periferia trabalham e estudam. Agora, vamos fazer o inverso. Vamos pegar o pessoal da Zona Sul. Quem trabalha e estuda ali? É Só um ou escuta. outro. É muito Só pouco. escuta. Então, a gente está colocando em pé de igualdade classes totalmente diferentes, possibilidades totalmente diferentes, realidades totalmente Ô, diferentes. doutor, E o crime. não, só ia completar uma coisa que a senhora falou, e também tem que ver Pode também a comentar. qualidade do estudo, a qualidade do ensino que está tendo. Também tem isso daí, a Exatamente, diferença de exatamente. qualidade do ensino que está recebendo. Exatamente. A maioria das pessoas que moram em periferia não tem acesso a uma educação de qualidade. Já parte desse pressuposto. Então, é impossível? Não, não é impossível, mas é mais difícil. É o que eu chamo de parar. Vamos colocar todo mundo em pé de igualdade. Aqui a gente não está falando de igualdade, a gente está falando de equidade. É dar às pessoas a mesma proporção que as outras. É eu colocar uma pessoa que estuda numa escola na mesma proporção de quem estuda em escola pública. Nunca eles vão estar em pé de igualdade. E aí, quando eu tenho a discussão de que, o acesso aos benefícios, FIES, o não sei o quê, por que o preto tem acesso? Eu não concordo com cota. Você não concorda com cota porque você não é preto, você não é favelado, você não está dentro da comunidade, por isso você não concorda com cota. E aí fica muito fácil a Sim. gente colocar, apontar os defeitos dos projetos sociais. Mas o FIES, o que o governo... Eu conheço milhões de pessoas que hoje são graduadas, eu sou uma delas, por conta do FIES. Sim. FIES, nem graduação nós teríamos. Deu uma travada na Então, internet assim, da senhora aí. quando eu falo que a questão carcerária, ela é muito mais... Deu uma travada na internet da senhora, doutora. Acho que a senhora tem que voltar um pouquinho na fala, senão o pessoal não vai entender. Ixi, deu uma travada. Pode falar. Tô. Acho que agora voltou. Voltou. Voltou? Tá. Deu uma travada de novo, Peraí. doutora. Ó, enquanto eu vou falando aqui, a senhora vai vendo a internet da senhora aí, pode ser? Porque não estamos ouvindo. Deu? Mas não. Voltou? Ó, pode falar. Voltou. E aí, quando a gente fala nessa questão de Acho que agora por que a voltou. maioria do sistema O carcerário meu é tá ocupado travando por pessoas também? Para mim pretas, tá pobres e normal aqui a faveladas? minha. A Voltou? minha também tá travando para a senhora? Tá. Voltou? Aí, voltou. Agora deu. Quando a gente fala que a maioria do sistema carcerário é voltado a pessoas pretas, pobres e faveladas, eu verso no seguinte fato. São pessoas influentes carentes. Eu falo de influência de pai e mãe, que a maioria das pessoas, isso não sou eu que estou falando, o IBGE já falou, pesquisas, inúmeras pesquisas já falaram. A maioria das pessoas que vivem em periferia são criadas somente pela mãe.
Não tem um pai Sim, presente. sim. E a gente sabe, hipocrisia seria nós falarmos aqui que o pai não influencia na vida dos filhos, porque influencia muito, né? Referente. Então, a estrutura familiar, ela ajuda muito no posicionamento da pessoa na sociedade. Então, quando a gente cita essa questão do sistema carcerário, eu cito muito possibilidades. Eu falo sobre que as pessoas da periferia, elas têm oportunidades que as demais. E por esse motivo, o crime acaba chamando muita atenção. Por uma questão muito óbvia. Em um dia você dorme, você tem R$ 300. R$ 300 no país que a gente vive hoje, você não compra nada. Você não consegue fazer uma compra bem, não consegue fazer nada. O crime vai te dar R$ 1.000 por dia. Não é uma questão de luxo, é uma questão de que eu vou comer bem, eu vou viver bem. Sim. Então, acaba sendo algo até demais. É o que eu converso muito com os meus meninos quando eu vou visitar eles. Gente, parece que o crime compensa, muda de vida. As pessoas, quando eu falo isso, as pessoas não acreditam muito, não. Mas eu falo, gente, esse mundo aí é um mundo que vai te levar para dois caminhos: ou presídio, ou a morte. Você tem dois caminhos. Não tem como. Sim. Deu uma travada de novo. Porque Tá dando uma eu espero travada que de novo. Deu uma travadinha na doutora aqui. Vou aproveitar para falar. Calme, doutora, porque deu uma travada. A senhora tá girando o disquinho aqui. Acho que a senhora vai voltar. Não fica preocupada. Essa live é salva, fica no nosso fome. GTV. É sempre as mesmas queixas, as mesmas reclamações. Doutora, caiu. Família, deu uma travada na internet dela aqui, mas eu vou chamar ela já, aproveitando que para falar quem não é seguidor nosso, segue nós aí, certo? Segue a gente. Lembrando que essa live fica salva no nosso IGTV, ela tá voltando. Caiu, voltou. Agora eu acho que vai ficar melhor, doutor. Eu tava A internet não tá me ajudando. Não tem problema, doutora. Depois esse vídeo fica salvo aqui no nosso IGTV e ele migra, vou aproveitar agora esse momento para falar de quem ajuda a gente. E ele migra para o canal Sociologia das Ruas, que é uns parceiros nossos lá do YouTube. Então, depois dessa live, vai lá para Sociologia das Ruas. Antes a gente tinha parceria com a TV Cidade, a gente está voltando a se comunicar para ter de novo. E também vou falar do patrocinador nosso, que é o Serralheria Correia ME, que fica na Aparecida do Norte, fica próximo à Basílica. Não conhece a Aparecida do Norte, doutora? Não conhece? É aqui perto, no Vale do Paraíba, né? Avenida Totô Barbosa, 208, bairro Ponte Alta, próximo à Basílica. Só falar com o nosso mano Ney, que é parceiro nosso aí, o telefone é 1298-26-69474. Também falar do nosso parceiro também, galera do Afro Combativo. Beleza. Doutora, eu quero fazer uma pergunta para a senhora. Eu vi que a senhora é advogada, né? Advogada pega um assunto, explana e vai que vai, não dá boi. Então, não dá boi. Tem que ser mais objetivo, mas advogado não consegue, não. Qual que é o maior desafio que a senhora tem no tribunal do júri? Não entendi. Repete, por favor. Qual que é o maior desafio que a senhora tem em atuar lá no tribunal do júri? Olha, eu acredito que o maior desafio do tribunal do júri é demonstrar para os jurados o que realmente aconteceu, na visão da defesa. Porque quando a gente começa no tribunal do júri, a gente começa perdendo. Eu sempre falo isso, a gente já começa perdendo. Por quê? O Ministério Público é o primeiro a falar. Além de ele ser o primeiro a falar, ele traz uma gama de provas que só o Ministério Público e o Estado, com o seu netário e outras questões, consegue alocar. E a defesa, geralmente, ela não vai para demonstrar se a pessoa é inocente ou não. Ela não vai para levar
provas de inocência. Porque quem tem que provar que a pessoa é culpada é o Ministério Público. A defesa tem direitos. Entretanto, o que eu venho vendo diariamente é a defesa ter que demonstrar que a pessoa... Então, eu acho que a maior dificuldade ali do tribunal do júri, ele seria de trazer para os jurados não só a visão da defesa como um todo, mas de demonstrar ali uma questão de humanidade, uma questão de equiparação de poderes, sabe? Que a defesa e o Ministério Público não estão em pé de igualdade. Por mais que a gente fale em paridade de armas, a gente não está em pé de igualdade com o Ministério Público. Porque o aparato estatal que o Ministério Público tem, comparado com o que a defesa tem, é extremamente diferente. Então, eu acho que a maior dificuldade ali do tribunal do júri, além do convencimento para as pessoas, no seu, né, convencer que a sua verdade é a verdade dos fatos, nem sempre as pessoas estão esperando. Por exemplo, o último júri que eu tive, em participação com a doutora Rayane aqui de Belo Horizonte, ficou muito claro que o meu cliente, o cliente da doutora Rayane, ele tinha problemas mentais. Estava muito claro ali. Só que o passado daquele cliente foi rebatido o tempo todo. O tempo inteiro. Que ele tinha alguns processos, que ele era traficante, que ele é o quê, que ele é... E o fato em si, o público não se atentava. Então, o que a defesa tinha que fazer ali? A defesa tinha que demonstrar que não, nós estamos aqui discutindo se essa pessoa é santa, se ela não é. A gente está discutindo um fato, porque o direito, ele é o direito do fato. Então, o que a gente queria discutir ali? Que a tentativa de homicídio aconteceu, entretanto, a tentativa de homicídio só aconteceu por motivos, e os motivos foram tais, e o que o Ministério Público tenta desconstruir. Porque o Ministério Público, ele quer achar a pessoa porque ela é ruim, porque o passado dela mostra que ela é um criminoso contumaz, e porque... E aponta os dedos. A defesa vem para desconstruir. Realmente, existe esse passado, mas nós não estamos aqui para discutir sobre isso. A gente está aqui para discutir que, além dos motivos que o Ministério Público trouxeram, existem motivos maiores. O último cliente nosso, a pessoa que ele atentou contra a vida dele, foi na casa dele e disse para a mãe que tinha um filho e que possivelmente ela ia perder o segundo. Na minha opinião, aquilo ali é legítima defesa. A pessoa está te ameaçando. Ou é você ou é ela. E aí, os jurados entendam o outro lado. Porque toda história tem dois lados e a verdade. Então, conseguir demonstrar a verdade de forma simples, objetiva, que é o intuito da defesa ali. Não complicar mais a vida do réu, né? Vamos dizer assim. A senhora já perdeu alguma causa que a senhora sabe? Oi? Desculpa. A defesa de contra... Dá boa noite para todo mundo que está aí, que entrou uma galera também, né? Obrigado, você está acompanhando aí, vocês estão no tribunal do júri. Quem for nosso seguidor, segue a doutora. Quem for seguidor da doutora, segue nosso canal também. Nosso canal é um canal inteligente e polêmico também, às vezes. Doutora, a senhora já perdeu alguma causa que a senhora sabia que o cliente era inocente e ele foi condenado? Não. Graças a Deus, não. Que eu queria saber como a senhora se sentiu. Nossa! O último que eu tinha certeza inocente pela investigação que nós fizemos, quando a juíza foi ler a sentença, meu coração parou. Eu falei, meu Deus do céu, né? Que colheu todos os votos ali, porque antes de ler a sentença pro acusado, tem a votação na sala secreta, que é com os advogados, o Ministério Público, o juiz e os jurados. Então, nesse momento, é a contagem dos votos. E existem algumas perguntas ali. Por exemplo, existiu materialidade do delito? Eles votam sim ou não. Vocês consideram que o autor aqui é o culpado? Sim ou não? Quando foi para essa pergunta, meu coração... Eu não sou de chorar em júri, não choro. Geralmente eu sou muito firme. Mas nesse dia, eu não aguentei. Eu senti a lágrima escorrer no
no meu rosto, porque era uma história muito complexa. É, aqui de BH. Foi uma pessoa que foi apontada como autor de um delito e a pessoa sequer estava no local. O rapaz tinha uma esposa grávida. Então tinha todo um enredo ali em torno daquilo ali. A esposa estava grávida, tinha família, o cara era trabalhador. Eu falei, meu Deus, não está, eu não considero sempre que está nas minhas mãos, mas naquele momento passou na minha cabeça, está na minha mão. Eu tenho que dar um jeito aqui, e vai ter que sair daqui. E aí eu pus isso como meta, né? E eu sempre falo isso para os meus clientes. Nunca vou para um júri pensando em, eu vou desclassificar, eu vou diminuir sua pena. Não, eu vou para te absolver. Se caso acontecer coisa, lógico, né? Eu não posso dar 100% de certeza que eu vou absolver uma pessoa. Tá nas minhas mãos, tá nas mãos do jurado. Mas o meu intuito é de absolvição sempre. Eu vou para absolver a pessoa, como diz uma professora, me com sangue nos olhos. Principalmente quando a pessoa é clara e justa comigo, porque tem cliente que não conta, né, o que realmente aconteceu. Mas esse cliente, por exemplo, ele falou, doutora, eu não estava lá, não era eu. E aí, quando eu investiguei, que eu fui atrás, que eu fui no local do crime, que eu investiguei, que eu conversei com pessoa, eu falei, não, realmente não era ele. E aí, na hora que a juíza começou a ler, eu falei, opa, meu Deus. Aí foi um voto para absolver, um voto sim, dois sim, três sim. Na hora que foi o quarto sim, eu desabei a chorar. Falei, opa, consegui a absolvição de uma pessoa que disse para mim que era inocente e que realmente ele era inocente. E a senhora Agora, já aí eu defendeu... Eu vou mandar outra. É porque que tem várias perguntas, acho que não vai dar para fazer todas as perguntas de todo mundo, tem bastante pessoas perguntando, viu, essa do doutora? Sérgio aí é muito interessante, ó. Em qual Então, jurista você se espelha? manda Eu me bala. espelho muito no Auri Lopes Júnior. É um jurista que eu vejo que ele tem todas as características de um advogado, ele é um estudioso, ele aplica muito o que ele fala e ele consegue transparecer aquilo que a advocacia é de humanidade, porque eu prezo muito pela humanidade na advocacia. Claro que ninguém trabalha de graça, entretanto, a gente consegue colocar a humanidade ali, mesmo tendo que impor ali questões de valores e etc e tal. Nessa questão do jurista é o Auri Lopes Júnior. Legal. O Eliel também está perguntando, queria que a senhora falasse de novo, por gentileza, que no Brasil nunca teve um presidente negro. Acho que ele não entendeu muito bem quando a senhora falou. É porque as pessoas. O que que acontece? O único presidente negro que o Brasil teve foi o Nilo Peçanha. Ele, eu acho, se eu não me engano, foi de 1867. Eu não lembro agora o ano. Só que assumiu após a morte do Afonso Pena. Ele não era o mil porque o Afonso Pena morreu. Porque senão, ele não é na história. Entendi. Ó, tem uma outra aqui também, doutora. Calma aí, deixa eu mandar. Eu vou mandar daqui, porque eu preciso seguir o roteiro, porque senão depois o pessoal vai me matar. O Sextou na House é um coletivo, não sou eu sozinho. É um grupo de pessoas. Salve pro Brito, salve pro Bob e salve para todo mundo que já passou aqui pelo Sextou na House. Eu queria saber o que são casos de alta complexidade e como que a senhora lida com esses casos de alta complexidade, como que a senhora se prepara para esses casos. Geralmente, os casos de alta complexidade são casos que são influenciados muito pela mídia, né? Geralmente são chacinas, casos de homicídios complexos, em que a mídia tem grande influência nesses casos. Eu tenho alguns cursos, até fora do país, que influenciam muito nessa questão. Eu fiz um curso em Harvard que fala muito sobre como lidar com casos de alta complexidade e a questão da linguagem corporal. Até mesmo como que a gente se posiciona para a mídia. Por quê? Em casos de grande complexidade, eu verso muito em como a mídia deturpa o que está acontecendo. E em muitos momentos, eu prefiro, às vezes, nem dar entrevista para a mídia. Por quê? Às vezes a gente tem uma defesa pronta, montada, e aí a gente, a mídia, fala para o repórter, e o repórter distorce tudo aquilo que a gente falou. Ai, que a defesa não
Uma vez, eu lembro até hoje, foi até um caso aqui de Belo Horizonte, que foi o caso do Bruno. O Écio Quaresma deu uma entrevista, e aí o repórter perguntou para ele assim, é, quais que são as não sei se era estratégias da defesa ou eu não sei, bem reta para o repórter. E eu acho que se não fosse o Écio Quaresma respondendo esse repórter, qualquer um ia cair na lábia daquele repórter. Mas o Écio Quaresma é um cara muito experiente. Ele não ia cair num trocadilho. E é esse o grande desafio da advocacia em casos complexos. Não deixar com que a mídia entre na cabeça dos jurados. Que faça com que. Porque, gente, jurado assiste televisão. É muito difícil a gente não conseguir ali contaminar, né, esses jurados. Então, por exemplo, chacinas, o caso da Elisa Samúdio mesmo, né, de comoção, aquele caso da menina que foi morta dentro do Uber. Então, são casos de alta complexidade. A sociedade tem sede de justiça. E o papel do advogado criminalista nesses casos é manter com que a integridade física ali da pessoa e que a pessoa consiga responder pelo que ela fez. Por quê? E aí eu pontuo muito isso. Às vezes, a gente tem o velho hábito de apontar culpa nas pessoas, sem ao menos ler um processo, sem ao menos ler as provas, sem ao menos ter acesso ao mínimo. E aí, quando a gente não faz uma análise, nem que seja muito breve, e aponta, não, essa pessoa tem que morrer, porque essa pessoa é isso, isso, isso e aquilo. Gente, o que a gente está fazendo? Eu cito esse caso sempre. A gente está fazendo o que aconteceu com Jesus Cristo. Colocaram ele como ladrão e ele foi crucificado como ladrão, sem ser ladrão. Por quê? Às vezes, a gente é enganado pelas aparências. Nem tudo aquilo que a gente vê é aquilo. E a mídia tem um grande poder de influenciar. Sim. E quando eu falo de casos de complexidade, é isso. Saber lidar com a mídia, saber lidar com o processo de alta pressão, saber lidar com processos que vão passar desde o jornal das 7 da manhã até o Fantástico. Então, tem que ser um advogado que tem que estar preparado para assumir esse grande problema. Porque senão ele vai, né? Eu não digo derrapar, porque eu acho que derrapar é uma palavra muito forte, mas ele vai se complicar e até mesmo complicar o cliente lá na frente, né? Aqui em Dependendo São do Paulo, que for doutor, dito. aqui em São Paulo a gente tem o inferno da Atena, que ele pega as Ninguém coisas gosta dele. prontas. Ele pega as Aham. coisas prontas e vai massacrando, vai massacrando, vai massacrando. Daí, de repente, descobre uma nova prova, daí ele vai lá, mas assim, não era assim, tal, tal, tal. Daí perde uma desculpa disfarçada, né? Mas antes disso ele ficou a semana inteira falando que a pessoa tinha que estar presa, que não sei o que, não sei o que lá. A gente é do Vale do Paraíba. Em Taubaté aconteceu uma situação, a senhora me fez lembrar uns anos atrás, não sei se a senhora ficou sabendo disso daí, que também ganhou nacional, ganhou mídia nacional, que foi uma mãe que matou, não matou, né, na verdade. Foi uma mãe, a filha dela morreu, o bebezinho morreu, e quando foram fazer a autópsia, descobriram lá cocaína. Daí já acusaram a mãe que a mãe era viciada, que a mãe tinha dado cocaína pro bebê, que o bebê tinha morrido. Beleza, a mulher foi presa, ficou no presídio aqui em Tremembé, e ficou cega. As presas pegaram ela, também as presas também assistem televisão, bateram nela, ela ficou cega. Depois de um ano, a doutora Mônica, que era do DENARC, que era lá do laboratório DENARC, descobriu, ela achou estranho que tudo lá e foi investigar de novo. E descobriu que, na verdade, não, era uma medicação que o médico tinha passado para a mãe, que tinha componentes, né, de cocaína, sei lá, tal, e que aquilo que acabou fazendo com que a mulher fosse acusada e tal. Daí depois ela teve que processar o Estado e tal. Mas, tipo, foda-se, a mulher saiu cega do presídio, sabe? Então, a população vai e condena através da mídia, é o que você está falando. É o famoso tribunal da internet. É o que as pessoas acham. Olha, na minha opinião, eu acho que essa pessoa tem... Não é a sua opinião. A gente não quer saber da sua opinião. A gente quer saber a opinião de jurista. A gente quer saber a opinião do juiz. A gente quer saber a opinião do Ministério Público. A sua opinião, se você... Eu sempre falo muito isso. Eu não sou médica. Quando vem um boletim médico na minha mão, o que eu faço? Eu passo para um médico.
olha, você é o especialista disso daqui, ó. É você que tem que falar. Agora, as pessoas não são advogados, não estudaram direito, não sabem nada de direito e vão palpitar no direito. E o que eu falo, o Datena, ele é mestre para fazer isso. Mestre para fazer isso e falar que não, porque tem que morrer, tem que ter pena de morte. Que pena de morte? Pena de morte num país em que o Estado mal tá conseguindo investigar. Num país onde a gente tem mais preso inocente que pessoa culpada presa. Geralmente as pessoas culpadas estão soltas, os inocentes estão presos. Então, assim, num país onde a gente vê um sistema falho, a gente não consegue colocar essa questão de ai, vamos colocar a pena de morte. Como? Num país onde o processo tem mais falhas do que acerto, tem mais falhas na investigação, a defesa está tendo que fazer a investigação. Não existe isso, não. No sistema, né, comum, em qualquer lugar desse país, na Espanha, na Alemanha, a defesa pesquisa nada, não. Quem tem que provar é o Ministério, né, no caso lá não é Ministério Público, mas é a acusação, não é a defesa. Então, assim, ou seja, meu Deus. É? O Sérgio perguntando se eu sou casada. Ah, começou os Ai, ai. crentes aí, ó. É. A senhora Mas então, sofre muito assédio no tribunal, no júri? A senhora é casada? Falando a partir disso, mesmo se fosse casada, a senhora sofre muito assédio por ser mulher, por estar advogando, por ser bem-sucedida na carreira? Não, eu não sinto. Eu não sinto no tribunal esse assédio, não, sabe? Geralmente as pessoas são muito cordiais comigo, muito mesmo. Os homens são muito, muito respeitosos. Essas perguntas, né? Se eu namoro, se eu não namoro, se eu sou casada, se eu não sou casada, são perguntas comuns, eu já tô acostumada. Mas assim, assédio mesmo, né? Eu já vi colegas, né, que falam de assédio, que foram desrespeitados, mas assédio eu nunca vivi. Acho que pelo meu posicionamento, eu sou uma pessoa muito correta. Então, eu não me posiciono. E também não acho que as pessoas que se posicionem devam ser assediadas, não é isso. Mas eu não dou, vamos ser claros, né? Eu não dou liberdade para a pessoa ter certas intimidades e gracinhas pro meu lado, sabe? Já corto de pronto, quando a pessoa vem de risadinha, eu já falo, vamos voltar pro profissional, porque eu acho que a gente tá extrapolando aqui. Então a pessoa fica meio sem graça e acaba não indo para outras demandas e áreas, não, sabe? Então, acho que por isso que eu nunca sofri em nenhuma área. Nem com policiais, eu já atuei em vários flagrantes aqui em Belo Horizonte, nunca tive. Claro que piadinhas sempre vão ter, né? Não, piadinha é o que mais tem. Mas assédio, desrespeito, não, nunca não, graças a Deus. Nunca Ó, o Vini Belico tá falando aqui, ó, vi um vídeo seu com um cliente em um júri que foi absolvido. Top, você achou. Parabéns pelo seu trabalho. Fique com Deus. Vou ler alguns aqui também. Eu li um aqui também que eu queria falar para a senhora, mas eu decorei até o que a pessoa falou. Quando que a senhora se descobriu dentro da profissão e viu que tinha dom para o negócio? Como que foi isso? Como que foi essa descoberta da profissão? Foi muito engraçado, sabe? Eu descobri na faculdade. Eu entrei na faculdade querendo ser delegado de polícia e estudava para isso. Estudei muito, muito mesmo. Estudei muito para concurso. Eu fiz concurso em vários estados do Brasil. Cheguei a passar em alguns na primeira. E aí chegou um determinado momento da faculdade que eu comecei a falar mais, a participar mais do tribunal do júri. Eu ia muito no fórum, via muitos advogados. E um dia eu cheguei e falei assim, gente, é isso aqui que eu quero para minha vida. Eu não quero ficar atrás de uma mesa. Ajudar pessoas, eu quero ajudar famílias, eu quero libertar. E eu falo muito isso. Eu quero libertar almas, não só pessoas. Porque não adianta, eu verso assim, acredito que seja assim. Não adianta nada eu colocar uma pessoa na rua sem a consciência do que é a liberdade. E eu sou uma pessoa cristã, então eu verso muito sobre a liberdade em Cristo. E eu falo muito de Cristo para os meus clientes. Muito mesmo, muito mesmo. Eu falo muito de Deus, muito da Bíblia. Falo no tribunal. Inclusive, há 2 semanas atrás eu fui chamada a atenção de que o promotor falou muito comigo, eu não ia falar nada, mas já que a senhora falou de Jesus Cristo, eu vou falar.
E aí eu voltei para a tréplica falando, eu vou falar de Jesus Cristo em todos os lugares que eu for, porque eu creio, sem ele a gente não é nada nem ninguém. Então, eu falo muito isso para os meus clientes. Queiram ser Legal. livres, mas livres não só do corpo, mas da alma. De ver que viver o certo para Deus, né? O que Deus versa para nossa vida, não só vai trazer coisas boas para gente, mas como vai aliviar, né, outros campos que a gente acha meio complexo. Então, Legal. eu me dei nesses momentos que eu via pessoas com defesas, eu não vou falar fracas, porque eu não me considero, não considero fraco nem ruim, mas com defesas incompletas, que eu via que tinha possibilidade, eu ficava, gente, se fosse eu ia bater nesse ponto aqui, ó. Nossa, deixa eu passar isso daqui. E eu ficava indignada, e eu anotava. Eu tenho um caderninho até hoje e ele fica comigo. Ele tá por aqui. Eu tenho um caderninho que eu anotei. Eu vi uns 20 júris do ESO Quaresma, aqui de Belo Horizonte, e eu anotei ponto a ponto do que eu achava interessante que ele não tinha falado. E eu estudei esses pontos no decorrer dos anos. Então foi mais ou menos nessa época que eu vi que não adiantava eu querer ser delegado de polícia. Eu tinha um chamado para outra coisa. E aí, quando eu fiz o meu primeiro júri, eu falei, é aqui, tô igual aquela música, né? É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, pois não há melhor lugar que BH. É essa daí. Só que não há lugar melhor que o júri para mim. Gera adrenalina, Então eu doutora? encontrei. Oi? Gera adrenalina quando a senhora está no júri ali defendendo, tá pá, pá, pá. Muita, muita, muita. Você anda de moto? Não, não, já Ah, andava. então então, é a mesma sensação, mas em alta velocidade. É a mesma sensação. É como se eu estivesse em alta velocidade tendo que raciocinar a um nível rápido, Rápido. porque ali não tem decoreba. Ali você tem, ou você sabe ou você não sabe. Então, assim, é muita expertise, muito estudo, muito treino, muita leitura. Eu falo muito com os meus seguidores, né, que falam assim: ai, doutora, a senhora tem uma comunicação muito boa. Não, uma oratória muito boa. Uma Gente, oratória. oratória é leitura. Leitura, vai ler bastante. Eu leio a Bíblia todos os dias eu leio de manhã e tento ler pelo menos um pouquinho do Código Penal, um pouquinho do Código de Processo Penal, das decisões recentes, né, do tribunal. Tento, né? Ultimamente está um pouquinho mais difícil, porque a demanda subiu muito, mas eu tento ler todos os dias. Legal. Eu tenho que fazer essa pergunta aqui porque eu estou achando que essa pessoa está com problema, por isso que ela está fazendo. E eu vou perguntar para a senhora. Doutora, a pessoa foi condenada e paga a prestação de serviço à comunidade, mas no caso essa pessoa está com problemas pessoais e não está conseguindo mais ir. O papel foi para o juiz, o papel foi para o juiz. Tem risco de ser decretada a prisão dele, da pessoa, no caso? Riscos tem. Em todas as vezes que a gente tem uma determinação judicial que a gente descumpre, tem risco sim de ser expedido mandado de prisão. Entretanto, se essa pessoa não tiver advogado, eu aconselho que ela procure a Defensoria Pública e comunique isso. Eu sempre falo isso para os meus clientes, e não só para os meus clientes, mas para os meus amigos advogados. Gente, nada como uma boa conversa. É na vida, é na profissão, é em tudo. Conversem, conversem. Chega para o defensor público, converse com ele, fala, eu não consigo. Me dê uma outra oportunidade, uma outra forma para eu pagar isso daqui. O defensor vai pegar, conversar com o juiz da execução e vão chegar num denominador comum. Ou você vai ter que continuar pagando o que você tem que pagar, porque realmente, né, se foi determinado, você tem que pagar, ou eles vão mudar o que você vai ter que pagar. Só que tem que comunicar. Se simplesmente sumir e não comunicar, vai ser decretado o mandado de prisão. Vai ser decretada a prisão. E vai sair o mandado de prisão. E aí não tem o que fazer. Doutora, Aí, ultimamente... um salve pros paraenses aí, ó. Manda um salve. Um salve, gente. Um abração pro Pará. Ultimamente a gente está vendo o sistema judiciário do Brasil ser bastante atacado, né? Muito. Muito atacado. A senhora acredita que tem que ter uma reforma no judiciário? Como que a senhora faz? Que leitura que a senhora faz do cenário que a gente está? A gente está com um país rachado no meio também. Sim, né? sim, sim. Está com o país dividido. Olha, eu sou uma pessoa muito garantista, né? O que é uma pessoa garantista? É uma pessoa que apoia muito a garantia da lei, o cumprimento da lei.
O que eu estou percebendo, né, com tudo que eu tenho lido, é que os papéis estão invertidos. O órgão que tem que julgar, ele está legislando, e o órgão que tem que legislar está julgando. Então, se cada um, eu sempre falo muito isso, é na vida, se cada um cumprir o seu papel, todo mundo vai ser feliz. O problema grande do nosso país está sendo isso. Não está acontecendo o cumprimento dos papéis. A Câmara, o Senado, eles estão brigando por coisas que não tem que brigar. Eles têm que brigar por outras coisas. Não, eles focam em brigar, em bater, e vai, e não sei o quê, e ofender, em bater em coisas pessoais. Gente, vocês não estão ali para ficar falando da vida de vocês, não. Vocês estão ali para ajudar um país. O STF, por exemplo, o STF não tem que legislar, não. O STF tem que julgar. Ah, e outra coisa, o STF é o guardião da Constituição. Ele é o guardião da Constituição. Se o STF, que é o guardião da Constituição, não consegue fazer o seu papel, o restante nós estamos a entrega aos, né, largar as traças. Então, assim, o que eu acredito muito é que a nossa Constituição é uma Constituição muito bem elaborada. Entretanto, nós precisamos de seguir ali os parâmetros da Constituição, né? O órgão que é para legislar, legislar. O órgão que é para executar, executar. E o órgão que é judicial, para julgar. E ponto. Não tem o que discutir. Se cada um fizer a sua parte, todo mundo vai ser feliz. É igual em investigação policial. Por exemplo, o policial militar, ele tem uma função. O policial civil tem outra. Às vezes, o policial militar quer fazer a função da polícia. E não pode. É cada um no seu quadrado, fazendo com que o quadrado maior se forme dentro da legislação, que é o que a gente prega. Quando, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. No criminal, que fica mais fácil até de entender. Por exemplo, quando o militar pega para fazer o reconhecimento. Gente, primeiro, o policial militar nem tem que fazer reconhecimento de pessoas e coisas. Quem tem que fazer reconhecimento é a polícia civil. Ou investigar. Tem policial que quer investigar, policial militar quer investigar. Um dia desse eu tive uma audiência de tráfico de drogas e o juiz falou com essas palavras. Se o senhor quer fazer papel de investigador, que o senhor faça concurso para a Polícia Civil. E eu vou te falar a verdade, eu concordo em grau, número e gênero. Policial militar não tem que investigar nada. Não tem que investigar. Então, eu acho, minha humilde opinião, como uma pequena jurista, né, que eu tô caminhando agora, eu acho que cada um no seu canto chora o seu tanto. É o velho ditado que a minha avó fala. Cada um no seu quadrado, fazendo o que lhe é de competência. E aí todo mundo vai ser feliz. E dentro da legalidade. Se tiver na lei, faço. Se não tiver, não faço. Ponto. A senhora também é uma pessoa da rede social, né? Eu conheci a senhora dentro da rede social, né? A senhora acha que acredita que a tecnologia nossa, que cada vez está mais avançada, ela atrapalha também? O quanto que ela atrapalha e o quanto que ela ajuda? Porque ela também ajuda muito hoje, né? Sim. Hoje está todo mundo com o celular na mão, filmando, denunciando, né? Olha, eu acredito no seguinte. Tem uma frase do Alexandre de Moraes que ele fala muito, que a internet deu voz aos idiotas. E é uma frase polêmica, mas é uma frase verdadeira. Porque tem muita gente na internet falando muita besteira. Muita besteira. Muita besteira. Gente que não sabe o mínimo e tá ali dando pitaco. Então, nesse ponto, eu acho que a internet tá vacilando e muito, né? O acesso à internet. Porque as pessoas não têm estudo, mas um celular na mão, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, assim, por outro lado, as pessoas estão tendo acesso ao conhecimento pela internet. Por exemplo, querendo ou não, aqui está sendo uma aula gratuita de constitucionalidade, de direito penal, de sociedade, de um monte de coisa. Então, assim, nesse ponto, eu vejo muitos benefícios na internet. A internet está levando aí assuntos que não eram discutidos na mesa do brasileiro, que hoje estão sendo discutidos. Política, igual quando a pessoa fala assim, política, religião e não sei o que, não se discute. Claro que se discute, por isso que esse país está andando nesses, né, nos devaneios aí. Por quê? As pessoas não querem discutir o óbvio.
As pessoas não querem discutir política, não querem discutir futebol, eu nem entro, né? Religião e política, vamos colocar assim. Então, nesse sentido, eu acho que a internet melhorou muitas coisas. E no sentido de julgar, a internet piorou muito as coisas. Porque a internet colocou acesso a pessoas que são amargas na vida. Porque eu acho que uma pessoa vir no seu perfil te atacar, te chamar de prenomes e etc e tal, e colocar apelidos vexatórios e coisa e tal, pra mim, na minha opinião, é uma pessoa amarga, mal amada, mal resolvida, e pelo perdão da palavra, é uma pessoa que tá com suas atividades sexuais zero, na minha opinião. Porque senão ela não tava nem ali mexendo na sua caixinha. Então, nesse sentido, eu acho que a internet deu acesso a umas pessoas que elas tinham que ter ficado na caixinha delas, sabe? Acopladas ali. Mas em outro lado, porque tudo tem o pós e o contra. Do outro lado, existem pessoas. Por exemplo, como que vocês iriam me conhecer se não fosse a internet? Sim, não tem como. Seria muito mais difícil, né? Seria muito mais difícil o acesso. Hoje eu tenho clientes do Pará, do Mato Grosso, eu tenho clientes aí em São Paulo. Inclusive, tenho 2 júris para fazer em São Paulo, que a internet me proporcionou. Então, assim, tem o pós e o contra. Sim. A gente tem que saber administrar e fazer o melhor na internet. A gente tem que ser pessoas melhores, não pessoas piores. A gente tem que conseguir levar aí para as pessoas acesso, sabe? Legal. E nesse sentido aí, eu acredito que a gente consiga chegar num denominador comum, vamos falar assim. Da hora. Doutora, a gente está chegando no nosso final. Puta, da hora conversar com a senhora. Vou para a última pergunta. Mas desde já, obrigado. Obrigado mesmo por conceder o espaço, o tempo da senhora aí para a gente bater esse papo. Fica aberto aqui, fica de portas abertas. Vocês estão na house. Quando quiser, quando puder, só chegar, só encostar e falar. Da hora mesmo. Que a gente faz uma hora cravadinho para depois não dar problema de ficar logado aqui o vídeo. Eu queria que a senhora mandasse a última pergunta, seria bem, assim, bem pessoal mesmo. Conselho não, mas que dica a senhora daria para essa galera que está aí nas universidades, nas faculdades, buscando essa carreira de direito? Qual o caminho? Que dica que a senhora daria, né, para os jovens aí? A dica que eu posso dar para quem está estudando é persistir sempre e não desistir. Porque os estudos, eles te levam a lugares inimagináveis. Eu alcancei coisas que sem o estudo eu não alcançaria. Eu conheci pessoas que sem o estudo eu não conheceria. Então, se vocês têm... Eu sempre falo que sonhos são muito lindos no papel, mas que a gente tem que ter objetivo. Eu tenho um objetivo. Trace uma meta clara e objetiva, e siga esses objetivos, para que você alcance aí o que você procura. E não desistir, gente. Dificuldades vocês vão encontrar sempre na vida de vocês. Sempre, sempre, sempre. Não façam da dificuldade um obstáculo, uma ponte. Ou um muro, quer dizer. Façam uma ponte. Tem um obstáculo, pule esse obstáculo e siga. Ai, doutor, eu tô com esse problema. Não. Sigam o propósito de vocês. Cada um tem um propósito. Vocês vão encontrar os seus. Tenho certeza disso. E contem comigo para o que precisar. O meu Instagram, o direct está ali para quem precisar de tirar uma dúvida. Às vezes, a gente sabe que a maioria das pessoas hoje são ansiosas e depressivas. E, às vezes, uma palavra que a gente fala, uma coisa, né, um bom dia que a gente pensa das pessoas positivamente. E versando sobre isso, eu agradeço demais a participação de estar aqui com vocês. Eu espero que todos que estão aqui assistindo alcancem os objetivos de vocês e que vocês façam diferença nessa sociedade, que é isso que a gente precisa. Da hora, doutora. Obrigado, gratidão. Eu vou fechar aqui falando dos patrocinadores, senão os caras matam eu, que mandou recado aqui. Ó, você é a Liria Correia, que fica ali na Princesa do Norte, atende todo o Vale do Paraíba. A gente é do Vale do Paraíba, tá? Na Avenida Doutor Barbosa, 208, bairro Ponte Alta, próximo à Basílica.
Fala com o nosso parceiro Ney, que fortalece aqui nós, no 912-98-2669-474, canal Sociologia das Ruas, e o Afro Combativo. Quem puder seguir, segue lá. Doutora, gratidão mesmo. Muito obrigado. Eu que obrigado agradeço. Obrigada. Foi na live, da hora. Vai ficar salvo aqui. E aí vamos para a próxima oportunidade, beleza? Combinado. Gratidão, doutora. Fico à Obrigadão. disposição. Com Tamo Deus. junto. Tchau. É isso, Obrigada, galera. gente, pessoal. Pode falar, doutora, desculpa. Obrigado para os meus seguidores que estão me mandando um monte de mensagem. Obrigada, gente. É isso. Obrigado a todo mundo que colou. Bom final de semana para todo mundo. Deus abençoe. E até a próxima. Dia 14. A função de cometa rasante, brilho constante, meus erros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante,